E aí pessoal, esse vídeo vai falar dos 5 melhores presidentes do Brasil. E sim, naturalmente vai ser uma lista polêmica, porque tudo que diz respeito à política causa discordância. E eu sei também que houve muitos aspectos negativos em todos os governos de nossa história. Mas nesse vídeo aqui eu vou me atentar apenas aos aspectos positivos de cada governo. Mas antes de começar, eu convido a você que curte esse tipo de assunto a assistir ao meu vídeo sobre a história do Brasil, que é um documentário onde eu narro a história do nosso país desde 1500 até esse ano de 2020. O vídeo ficou bem legal e eu vou colocar o link na descrição aqui embaixo. Bom, agora vamos para o vídeo. Como eu falei antes, eu vou me atentar apenas aos aspectos positivos de cada governo dentro de alguns critérios. Por exemplo, eu escolhi os governos que mais fizeram o Brasil crescer, os governos onde as pessoas mais tiveram suas liberdades individuais respeitadas, aqueles governos que mais geraram empregos, onde a desigualdade e a pobreza caíram, e também os governos que mais contribuíram para o futuro do Brasil. Em suma, aqueles que mais transformaram a realidade do nosso país. Bom, em quinto lugar temos o presidente Itamar Franco, que governou entre 1992 a 1994. Ele era o vice do Collor e seu governo foi curtinho, mas foi o bastante para implementar uma das maiores transformações das últimas décadas no Brasil, que foi o Plano Real. É engraçado pensar que o Itamar Franco não é aquele cara que normalmente seria eleito no Brasil, porque ele não era o tipo de cara carismático nem populista. E além disso, ele pegou o Brasil numa situação bem caótica logo após o impeachment do Collor. A inflação estava descontrolada e a pobreza e a desigualdade estavam no seu auge. Podemos dizer que o Itamar Franco foi o cara certo na hora certa. Ele terminou o seu mandato deixando o Brasil em terras muito mais firmes e muito mais estáveis economicamente. Em quarto lugar, nós temos o Fernando Henrique Cardoso. Esse foi o governo que sucedeu o do Itamar Franco e foi responsável não apenas por sustentar o real, que tinha acabado de ser criado, mas também por modernizar a economia brasileira e retomar o crescimento dela após as crises dos anos 80. Bom, as medidas tomadas para modernizar e estabilizar a economia são polêmicas até hoje. Por exemplo, houve muitas privatizações e reformas liberais no governo do FHC, mas de certa forma o governo conseguiu segurar as pontas, ainda mais com uma série de crises que teve que enfrentar nos anos 90. O governo Fernando Henrique também implementou os primeiros programas sociais de combate à pobreza e erradicação do trabalho infantil, como por exemplo o Bolsa Escola, que mais tarde se tornaria Bolsa Família, e também o Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. Além disso, também foi criado o tripé macroeconômico e o salário mínimo, que havia atingido seu menor poder de compra em 1994, voltou a ter ganho de poder de compra no governo do FHC. E em terceiro lugar nós temos Juscelino Kubitschek. Eu sei, muitos vão falar que o governo dele foi irresponsável na parte fiscal e que terminou com uma inflação e dívida crescente. Sim, isso é verdade. Mas, como eu disse no início, eu vou me atentar aos aspectos positivos de cada governo. O JK governou o país numa época de transformações profundas no Brasil. Ele deu continuidade aos projetos de industrialização iniciados nos governos anteriores e também desenvolveu um Plano Nacional de Desenvolvimento, o Plano de Metas, que era o mais ambicioso conjunto de investimentos em industrialização e modernização até aquele momento. O plano de metas priorizou investimentos em energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação. O governo JK tinha intenção de fazer o Brasil crescer de forma acelerada em poucos anos e até que foi bem sucedido em alguns aspectos. Foi o governo onde o Brasil mais havia crescido até aquele momento e não podemos nos esquecer também da construção de Brasília, que representou um marco do planejamento urbano brasileiro. Bom, e em segundo lugar, e eu sei que agora muitos vão me instigar por isso e muitos outros vão me elogiar também, mas em segundo lugar está o governo Lula. Eu sei que no governo dele houve escândalos de corrupção, que também ocorreram em todos os governos anteriores, aliás, mas por que eu coloquei o governo Lula em segundo? Bom, eu diria que o Brasil nesse período vivenciou o seu último momento de prosperidade até agora. Foi um período onde praticamente todo o mundo estava crescendo bastante, impulsionado pelo crescimento extraordinário da China e pela sua enorme demanda por commodities. A América Latina, que é tradicionalmente uma grande exportadora de commodities, se beneficiou muito disso. Aliás, todos os países latinos cresceram a taxas muito altas durante esse período. A Bolívia e a Argentina, por exemplo, chegaram a crescer a taxas de 8, 9 ou até 10% ao ano. E o Lula, que já havia pegado o Brasil já estabilizado macroeconomicamente no governo FHC, ele acabou dando continuidade ao governo do Fernando Henrique e manteve o tripé macroeconômico.
Ele também fez algumas reformas no início do governo e ampliou os programas sociais. Só que o que importa mesmo é que nesse período até 2010, mais ou menos, foi uma época em que o Brasil cresceu muito. E esse crescimento todo possibilitou que houvesse uma geração de empregos absurda e também um grande aumento real do salário mínimo, que com certeza ajudou a reduzir a pobreza no Brasil como poucas vezes vimos na história. Foi um período bastante próspero para o mundo todo, mas o Brasil conseguiu se destacar no cenário internacional e certamente a vida dos brasileiros melhorou muito nesse período. Bom, e em primeiríssimo lugar está o governo do Getúlio Vargas. Eu diria que o Getúlio foi o presidente mais importante de nossa história, porque ele foi responsável por um conjunto de transformações profundas no país. O Getúlio pegou o Brasil extremamente pobre, ainda agrário e exportador de café, e que se assemelhava muito ao Brasil do século XIX. Ele foi quem iniciou o que se chamou de nacional-desenvolvimentismo, que perdurou nos governos posteriores até 1980. A ideia por trás disso era basicamente tirar o Brasil da pobreza e do atraso através da industrialização por substituição de importação impulsionada pelo Estado. Ou seja, era praticamente repetir no Brasil o processo que havia ocorrido nos países ricos, só que em muito menos tempo. E o Vargas também foi responsável por criar o Estado brasileiro como conhecemos hoje. Ele criou também a CLT, o salário mínimo, criou a Petrobras, o BNDES, enfim, diversas instituições que estavam associadas à modernização do Brasil na época. E sim, há muito que ser criticado no governo do Getúlio, como por exemplo, o período do Estado Novo, o seu caráter populista e dentre outras coisas. Mas certamente o Vargas foi o cara que mais transformou o Brasil e por conta disso ele está em primeiro lugar aqui no vídeo. Bom, é isso pessoal, lembrando que vocês estão livres para discordar, comentem aqui embaixo o que vocês acharam ou quem vocês colocariam no top 5 de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.